Olá, eu sou o irmão Arimatea, estou fazendo mais esse vídeo aqui para vocês para falar sobre idolatria. Idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus. Deus não se agrada da idolatria, né? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, tá? Êxodo, capítulo 20, vai falar assim mesmo, Deus falando. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus está falando aqui que quem ama a Deus vai guardar e praticar os seus mandamentos. E Deus diz que não devemos fazer nenhuma imagem do que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Quem é que mora no céu? Deus, anjos, arcanjos, querubins. Então não deve fazer imagem nem de Deus, nem de anjo, né? Quem mora na terra? Ser humano, homem, mulher, animais. Deus diz que não deve fazer imagem, né? Nem na terra e nem nas águas debaixo da terra. Ao ser humano faz um ídolo, uma imagem de escultura do que há em cima no céu, do que há na terra, do que há no mar, né? Aí as pessoas fazem tudo isso aí, isso é pecado aos olhos de Deus. E a iniquidade é o pecado. E o pecado faz separação entre vós e vosso Deus. Então Deus está dizendo claramente para não ter outros deuses diante dele. Não fazer uma imagem, um ídolo, uma imagem de escultura. Não é para adorar eles. Devemos adorar só a Deus. Porque Deus é a verdade. Quando Deus mandou Abraão sair lá da terra dele, está lá em Gênesis, né? Capítulo 12. Veja o que diz aqui, Gênesis 12. Diz assim, ó: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aqui Deus chamou Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, sair da casa da parentela dele, dos pais dele. Por que Deus mandou fazer isso? Porque aqui no livro de Josué, capítulo 24, verso 2, vai dizer o porquê. Vamos lá, Josué, capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Está vendo? Então, o pai de Abraão, que era Tera, ele adorava outros deuses. Deuses criados, fabricados pela mão do homem. Que Deus proíbe fazer tudo isso aí. A gente só devemos adorar a Deus, e Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então Deus mandou Abraão sair da terra da família dele, dos pais dele. Por quê? Porque eles eram idólatras, adoravam outros deuses, né? Vamos continuar aqui com nossos estudos, né, meus irmãos? Aqui no livro de Levítico, capítulo 26, Levítico, capítulo 26, vai falar assim, ó. Levítico, capítulo 26, verso 1. Vamos ver o que vai dizer aqui. Levítico 26, verso 1. Deus vai falar assim, ó: Não farás para vós outro ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura em coluna, nem porei pedra de figura nas vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. De novo aqui, Deus alertando o povo de Israel para não fazer um ídolo, uma imagem, e se prostrar. Ou seja, se prostrar é de joelho, né? Se prostrar e adorar esse ídolo, essa imagem. Não pode, é pecado. Deus proíbe grandemente. Só devemos adorar o eterno, Jesus Cristo, nosso Deus, né? E aqui de novo ele proíbe isso aí. Vamos continuar nosso estudo aqui. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16, Deus vai falar assim, ó. Deuteronômio 4, verso 16, vamos lá.
para que não vos corrompais e vos faça alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Dizendo claramente, para nós não se corromper, para nós não pecar e fazer algum ídolo, uma imagem de escultura, semelhança de homem ou mulher. Para quê? Para adorar, para se prostrar, fazer prece, rezar, cantar hinos. Não pode, é pecado, meus irmãos. Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mas tem muita gente que erra conhecendo, outros erram por não conhecer. Por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui em Deuteronômio capítulo 7, verso 26 e 28, vai falar aqui, Deuteronômio capítulo 25, capítulo 7, verso 25 e 26, tá? Deuteronômio capítulo 7, verso 25 e 26. Deus vai falar assim, as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estais sobre ela não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlace nele, pois são abominação ao Senhor teu Deus. 26. Não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, de todos a abominarás, pois é amaldiçoada. Então Deus está dizendo claramente aqui que não deve fazer imagem de escultura de seus deuses, né? E de ouro e de prata, não é nem para cobiçar nem a ouro nem o prata e a prata, né? E um dos mandamentos de Deus é não cobiçarás, né? E não devemos colocar a imagem, um ídolo fabricado pela mão dentro da sua casa, para quê? Para que não sejas amaldiçoado. Muita gente não conhece isso aqui, mas a Bíblia está explicando que a gente não deve colocar a imagem dentro da nossa casa. Não, isso aí não, tá? Nem no templo religioso também não, mas muita gente não ensina isso. Mas a Bíblia ensina tudo isso aqui. Então vamos continuar nosso estudo aqui, né? Aqui no livro de Josué, capítulo 24, veja o que Josué vai falar aqui. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mais servir ao Senhor, escolhe hoje a quem quer que sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que está além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué disse: eu e minha casa é minha família. Então Josué disse: eu e minha família serviremos ao Senhor. Verso 16, então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, deuses fabricados, criados pela mão do homem. Não devemos trocar nosso Deus verdadeiro por ídolo, imagem de escultura. Não, não, não. Veja o que diz aqui também Salmos 115. Salmos 115, vai falar aqui assim, presta atenção. 115, verso 4 a 8. Vai dizer assim, prata e ouro são os ídolos deles, obra da mão de homem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta. Torna-se semelhante a eles que os fazem, e quanto neles confia. Tá vendo? Como está bem claro aqui, torna-se semelhante a eles que o fazem. Tem gente que fabrica o ídolo, a imagem de escultura, e quanto neles confia. Aí Deus está dizendo aqui, eles têm olhos, mas não vê. Tem ouvido e não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem nariz, mas não cheira. Porque é um ídolo fabricado, né? E Deus não agrada-se disso aí. Isso aí é um pecado abominável aos olhos de Deus. Está dizendo tudo isso aqui. Olha o que diz aqui em Isaías 42, verso 8. Isaías 42, versículo 8. Vai falar assim, 42, 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus está dizendo que Ele é Senhor, o Adonai, né? Este é o nome dele, e a glória dele Ele não dá o ídolo, a imagem de escultura, né? As imagens de escultura, Deus não dá a honra e a glória dele, não. As imagens de escultura, os ídolos, não, Deus não dá. Veja o que diz aqui Isaías
45, verso 20, na parte B. Isaías 45, verso 20, na parte B, diz assim, ó: nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Então, essas pessoas não sabem nada da Bíblia, não conhecem as Escrituras, né? E fazem uma imagem de escultura, um Deus que não pode salvar. Foi um Deus fabricado pela mão do homem, então ele não salva nada nem ninguém. Vamos continuar nosso estudo aqui. Veja o que diz Jeremias capítulo 7, verso 18. Jeremias 7, verso 18. Deus vai falar aqui assim, ó: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazer-lhe bolo à rainha dos céus, e oferecer libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Isso aqui está falando do povo de Israel que estava em cativeiro e estava abandonando a fé em Deus, apostatando da fé. E os filhos apanhavam a lenha, os pais acendiam o fogo, as mulheres amassavam a farinha para fazer bolo à rainha dos céus. A idolatria é uma coisa antiga. E para provocar a ira de Deus, porque era mandamento de Deus, para não fazer nada disso aí, tá? Vamos lá aqui lá em Coríntios, capítulo 10, verso 14. 1 Coríntios 10, 14. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 14. Deixa eu falar aqui assim, ó. 10, 14, tá? Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Então, o apóstolo Paulo ensinou o pessoal do Coríntios para fugir da idolatria, né? 1 Tessalonicenses aqui, 1:9. 1 Tessalonicenses aqui, 1, verso 9. Deus vai falar aqui assim, ó: pois ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste ao Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então aqui está mandando a gente abandonar os ídolos, para nós servirmos e se converter ao Deus verdadeiro. Tem que deixar, né? Claramente isso aqui está nos falando, claramente isso aí, né? Veja o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, verso 20. Apocalipse, capítulo 9, verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Está vendo? Essas pessoas que fabricam um ídolo ou imagem para adorar, eles não se arrependem dos seus pecados. Eles estão adorando quem aqui? Aos ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pau, de pedra, que são os demônios. Tá? Então aqui está dizendo claramente, é a Bíblia que diz aqui, tá, meus irmãos? Vamos ficar com a Bíblia, vamos aprender com a palavra de Deus. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, vai falar assim, meus irmãos. 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes é o que nega a fé, tá? Aos incrédulos são os ateus, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, se a pessoa morrer assim, na idolatria, na feitiçaria, na incredulidade, na imoralidade, né? No ateísmo, né? Então, no dia do juízo, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso que lá em Atos 3:19, Deus diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, meus irmãos. Então fuja da idolatria, deixa a idolatria. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O espírito você não vê, você não toca nele. Mas de verdade, de acordo com a palavra de Deus, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo, tá? E Jesus Cristo diz lá em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Crê em Deus, crê nas Escrituras. Meu nome é Arimateia, tá? Mas esse pequeno estudo aqui para vocês. Shalom, Adonai e Yeshua Mashiach.